Oi, 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 gente boa de Deus, queridas e queridos, em qualquer lugar da Terra. Caio responde. Primeira pergunta hoje. Como explicar o fenômeno da projeção astral nos dias atuais, com seres de tais esferas astrais? Esse fenômeno é natural ou há influência de alguma força antinatural por trás disso? Número 1, filho, não são nos dias atuais. Você que ficou sabendo recentemente disso, mas isso aí tem milhares de anos. Milhares de anos. Essa é a primeira coisa, não tem nada novo nisso. Eu aqui na minha ignorância juvenil, fui aprender viagem astral com de 15 para 16 anos com Lobsang Rampa, Hermann Hesse, Khalil Gibran Khalil, e movimento hippie, com 15, 16, 17 anos. Eu até pratiquei algumas vezes. E é um fenômeno que tem a ver com uma técnica oriental, antes de tudo. Os orientais estão milênios na frente desses exercícios de respiração, de esvaziamento da mente, de concentração em alguma coisa que seja uma espécie de referência oca no interior, ou de viagem por aquilo que seja o seu mais cheio de riqueza e de emoção afetiva na mente e no coração, ou seja emulado o fenômeno da projeção astral por cantos como o canto dos monastérios tibetanos e budistas, mas você encontra a mesma coisa no confucionismo, no zoroastrismo, em diversos tipos de expressão de espiritualidade nativa indígena. Alguns são emulados por cogumelos ou por ayahuasca, outros não, meramente por longo tempo e exercício de esvaziamento, meditação e projeção do ser para fora do corpo. E aí, eu tive amigos que viveram praticando isso, como hoje mesmo, um dos meus principais mestres em jiu-jitsu nos anos 70, 71, 72, 73, especialmente 72 e 73, quando eu vivi com ele, o Reison Gracie, não tem mais praticamente dado aula de jiu-jitsu. Ele é um faixa coral dos mais bem qualificados e técnicos de toda a família no mundo, e dedicou-se há um tempo atrás à meditação transcendental. Ele brincava comigo, depois que eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, e ele me via em tudo que é jornal, em tudo que é lugar na mídia, dando opinião nos anos 80 e 90. E eu me lembro de um dia que eu estava na praia em Copacabana, conquanto eu já morasse em Niterói há muitos anos, mas de vez em quando eu ia lá. E nesse dia a gente estava, inclusive, de mudança para Copacabana. E eu estava na praia com meu filho Davi, com a minha mulher, Adriana, com a Helena, minha neta, que mora aqui em Brasília com a gente, com a Bruna, eu creio que com o Daniel e o meu filho Lucas. Estávamos na praia e teve uma roda de capoeira, e a minha neta Helena estava aprendendo a jogar capoeira. Aí estava lá um birimbau com Paranoá, Paranoê, Paraná, e vai. E aí ela, que tinha uns 3 para 4 anos, entrou na roda, começou a fazer estrelinha para lá e para cá, girar. Ela sabia o movimento de vai, da ginga. E todo mundo admirado com aquela lourinha no meio da roda dos adultos, sem dar a mínima para
adulteza de ninguém, jogando a capoeirinha dela, quando eu ouvi aquela voz que eu conhecia desde a minha juventude, dizer, ô meu irmão querido. Aí quando eu olhei era o Reison, aquele cabelo louro quase branco dele, olhos azuis profundos, sempre numa bicicleta. Aí lá veio ele, a gente se abraçou, já fazia algum tempo naquele período que a gente não se encontrava. Aí ele falou, por isso que eu digo para todo mundo onde eu vou, que você é o meu líder espiritual. Porque você tem muita paciência para tentar resolver dialogando, mas eu boto fé em você e digo para todo mundo. Se você é que devia ser o Papa, porque se no diálogo você não conseguisse resolver o negócio, no braço você ia liquidar todo mundo. Meu Papa. Aí a gente riu, a beça, brincadeiras à parte, mas ele era um dos melhores jiu-jiteiros que já se teve, de mestres, um verdadeiro guru do jiu-jitsu no Brasil. Mas resolveu se dedicar agora, há uns anos, à meditação transcendental. Então ele está buscando quietude dentro dele, quieto, lá no tatame dele, em silêncio, e tentando crescer nisso. O que é que isso tem de mais? Nada. Você vê, por exemplo, o profeta Eliseu no Velho Testamento, quando pediram a ele uma profecia e ele estava muito agitado, porque estava no meio de uma guerra, o que ele fez? Ele pediu um arpista para começar a dedilhar do lado dele, para ele ir se concentrando na música e se dissociando do tema bélico, até entrar num espírito de calmaria interior, a partir do qual ele recebeu a palavra do Senhor no seu coração. Então, a meditação transcendental, que, por exemplo, tem esse nome, recente. Antigamente era só meditação. Todos os profetas praticamente bíblicos foram homens de meditação. Jesus entrava nas cavernas e não se dizia, Jesus foi fazer meditação transcendental. Nem precisava, ele era a transcendência encarnada. Mas ele dormia com regularidade nas grutas, nos lugares desertos, sozinho, no silêncio, acordava de madrugada, meditou mais do que a gente pode imaginar. Ele inicia o ministério dele com 40 dias de meditação, de jejum, de oração, de silêncio no deserto. Eu passei os primeiros 8 para 10 anos da minha vida pregando para todo lado, mas separava dias, às vezes, em que eu me isolava 5 dias só para jejuar, orar, e fazia isso dia sim, dia não, eu jejuava. E de 15 em 15 dias, pelo menos, eu ficava 4, 5 dias em silêncio, só com a Bíblia, os Evangelhos, o Novo Testamento, a oração, o jejum e os sonhos, porque eu sou um homem de muitos sonhos. Os meus sonhos são carregados de visitas a mundos paralelos riquíssimos, de onde eu venho muito inspirado. Como eu decorei o Novo Testamento quase todo em sonhos, como durante anos, até uns 20 anos atrás, eu era capaz de sair recitando cartas inteiras de Paulo que entraram no meu coração em sonhos. Os evangelhos entraram em mim como sonho. Eu me transportei para dentro do mundo de Jesus em 3D, como se eu fosse um dos personagens. Eu vi com os meus olhos numa espécie de dimensão paralela, tudo aquilo ali como projeção do meu ser. Agora, comigo, tudo isso acontece no Espírito Santo, com a inspiração de Jesus e do Evangelho. Mas eu já vi um amigo que começou a fazer meditação transcendental e começou a invocar alguns espíritos espúrios e ficou dodói. Ficou muito dodói até o dia de hoje. Hoje ele já melhorou muito, porque ele recebeu a Jesus na vida dele, nos últimos anos. No entanto,
as sequelas de ter feito tanto aquelas viagens de dissociação da mente produziram nele um surto meio esquizofrênico, perigoso. Em alguns casos entram espíritos oportunistas no processo. Em alguns casos entram. Nem sempre você consegue ficar num estado de neutralidade. Existem meditadores em estado de centralidade, mas existem outros que são tão frágeis, são tão impressionáveis, são tão fantasiosos e têm ambições espirituais de poder que elas fazem isso numa espécie de invocação, de potencialização dos seus espíritos e das suas capacidades e de busca de extrasensorialidade pelos meios e vias nem sempre recomendáveis e que às vezes aproveitam-se oportunisticamente desse estado de não censura, que é o que a meditação transcendental produz, uma espécie de suspensão de censura, pelo menos comigo, em algumas ocasiões, antes da minha conversão foi assim, depois da minha conversão não, Cristo era a base da minha projeção meditativa. Mas quando não tem essa base, qualquer oportunista espiritual pode entrar. E se o indivíduo é fraco de mente, pode absorver. E alguns ficam surtados mesmo. Não são todos, mas alguns ficam, outros ficam influenciados. Não é alguma coisa, portanto, que você deva praticar sem ter absoluta consciência de que você é habitado pelo mais valente. Eu, hoje em dia, não me entregaria a nenhuma forma de hipnose e nenhuma forma de meditação transcendental sem que eu tivesse o mais valente me habitando. Isso seria impossível, porque eu tenho o mais valente me habitando há 53 anos, ele é em mim, pela minha lucidez e invocação, aquele que mora em mim. E aí ninguém penetra. Por outro lado, eu pratiquei jejuns e orações longos durante anos e anos e anos, e só o que crescia em mim era a compreensão de Cristo, a compreensão do mundo espiritual, dos principados, das potestades, das dimensões e da alma humana. As meditações no Evangelho, as meditações em Cristo e as projeções dessa percepção também me encaminharam muito para dentro da compreensão da natureza humana, de modo que eu espero ter trazido uma resposta útil a você. Não creio que nenhum de nós precise disso. E o tipo de meditação ensinada nos evangelhos, sem que os evangelhos façam da meditação nenhum curso de meditação, nenhum ensino de respiração, não nos deem nenhuma posição especial para meditar. O que os evangelhos recomendam é silêncio, quietude, perdão, coração limpo, mente pacificada, pensando nas coisas lá do alto, transcendentes, onde nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É com base nesse fundamento que eu meditei durante quase 10 anos com jejum e oração, e é nesse fundamento que eu medito o dia inteiro. Porque hoje eu não medito de vez em quando, eu não faço outra coisa a não ser meditar. Eu estou falando aqui com você de maneira funcional, o que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu não estou nem precisando pensar no que eu vou lhe falar. Porque já tem tudo isso saindo aqui de dentro sem que eu precise pensar, porque isso está tudo acumulado dentro de mim, como um fenômeno que vaza, como torrentes de água viva para o lado de fora. Porque eu estou cheio disso. Eu não preciso meditar mais para nada, eu medito o tempo todo sobre tudo. E esse tudo sobre o qual eu medito passa a me habitar como um patrimônio pessoal.
maior do que o meu pensar, de modo que eu só deixo vazar e corro atrás, porque o vazamento é mais rápido do que as minhas palavras conseguem acompanhar, mas isso é maior do que eu e me precede cada vez mais. A vantagem da meditação é que ela cria em você um conhecimento que não precisa de memorização, acumulação, ficar buscando e nem de site GPT para saber como é que é, fica tudo aqui dentro de você. E gera um fenômeno de interconexão, de sínteses, de novas percepções que você mesmo ainda não tinha fechado dentro de você, mas que agora, pelo treino e pela devoção e pela prática e pela emoção e a oração de olhos abertos, orando em todo o tempo no Espírito, meditando em todo o tempo, transformando a sua vida num laboratório de raciocínios cheios de tudo que é verdadeiro, porque Jesus está no centro. O que os orientais chamam de terceiro olho, o meu é Cristo. Está aqui, eu vejo tudo por esse olho de Jesus. E aí não tem perigo de nada. Só o que vem é mais graça do Espírito Santo. Então, não ande aí seguindo o curso desses coaches, nem do pessoal que cobra uma fortuna para te ensinar a respirar. Respirar é bom, mas você pode aprender a respirar na internet hoje em dia, para todo lado, faz bem para o cérebro, para o corpo, para as células, para tudo, acalma a mente, mas isso não é o segredo todo. Tem uma mensagem que eu preguei domingo passado no Caminho da Graça, que está aí no YouTube, chamada de O Amor Alinha Todas as Coisas, e tem um teaser dela aqui no meu Instagram, que foi posto na quinta-feira passada, está aí ainda na primeira página, onde diz o amor alinha tudo, é uma síntesezinha do que no YouTube está lá com 1 hora de explicação. E contra todos esses coaches que ficam ganhando dinheiro em cima de uma coisa que é natural. O amor alinha tudo isso. Quando a gente ama, a gente medita. Quando a gente ama, a gente ora. Quando a gente ama, tudo aproveita, tudo enriquece. O amor nos enriquece a partir de tudo e de qualquer coisa. O problema é que você prefere aprender um cursozinho que não vai completar nada, que é só mecânica mental e funcional, e olhe lá, rasa, porque você tem medo de amar, tem medo de perdoar, tem medo de se entregar, tem medo de ser como Jesus. Tudo que quero é ser como Jesus. E em Jesus eu aprendo tudo isso e pratico tudo isso porque ele disse, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu espero que eu tenha sido suficientemente claro para que você tenha entendido. Tem uma outra pergunta aqui que é uma missiva, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Hoje eu paro aqui com você, desejando que você tenha entendido e que eu não tenha corrido em vão, mas que a sua mente tenha sido dotada de compreensão. Um beijo para vocês todos e todas. E vai!